E quando a gente vai para a metafísica da saúde, o que a gente encontra relacionado a Escorpião e a Marte? Vamos ver. Escorpião é associado ao intestino grosso. Lá em Virgem a gente encontrou o intestino delgado, do qual faz a absorção dos alimentos. E o intestino grosso ele tem como objetivo produzir o bolo fecal para eliminação. Então, quando a gente fala de fins de morte, de descarte, a gente está falando de escorpião. O que acontece quando uma pessoa tem o intestino preso, então? Quando uma pessoa não consegue evacuar com facilidade e nem com constância natural. Isso pode representar que a pessoa vive num excesso de controle, principalmente controle emocional. Ela não quer se mostrar vulnerável, portanto, ela se fecha em si mesma e não elimina o que deve ser eliminado. Então, com isso, ela se recusa a se externalizar e se recusando a se externalizar as suas emoções, os seus sentimentos, ela se recusa a viver de forma vulnerável. Então, ela controla, porque se ela expressa, ela perde o controle, e se ela perde o controle, ela se torna vulnerável. Tudo isso a gente associa diretamente ao signo de Escorpião, onde a pessoa não necessariamente controla as emoções, mas ela vai controlar o que ela expressa. Ela vai estar sentindo, às vezes muito, mas ela não necessariamente vai expressar. Então é como se a pessoa quisesse reter ao máximo aquele conteúdo ingerido, seja um alimento, seja emocional, seja mental, a fim de absorvê-lo ao máximo, a fim de tentar tirar proveito ao máximo possível daquele conteúdo. Mas às vezes é necessário a eliminação, porque não tem mais nada a ser absorvido pelo corpo como benefício. Então, se a pessoa tem dificuldade de mudanças, ela não libera. Se ela não libera, o intestino fica preso. Então, a gente entende o intestino preso relacionado a pessoas que têm um excesso de controle. Então, é bom observar isso, porque às vezes são sentimentos extremamente profundos, porque a gente está falando de escorpião, do nosso inconsciente profundo, que se não forem investigados, a pessoa nem se dá conta por que isso acontece com ela. Às vezes é um bloqueio, um medo muito grande que precisa ser investigado. A gente encontra antes da eliminação o órgão excretor e ali a gente encontra as hemorroidas. Uma pessoa que tem problema com hemorroidas, por exemplo, é uma pessoa que pode ter dificuldade em lidar com mágoas do passado. E aí essas situações ficam mal resolvidas e ela fica com aquilo dentro do corpo, o corpo inflama e na hora de eliminar, dói, sente dor, é prejudicado. Porque ela está liberando mais por uma necessidade, por uma força da natureza, do que por uma vontade própria. Então é importante pessoas que têm problemas com hemorroidas resolver o passado. Porque tem muita mágoa, muita coisa mal resolvida, muita coisa não aceita, que pode estar prejudicando a nível corporal a eliminação desses conteúdos. A acne também pode ser associada a escorpião, principalmente a Plutão. Por quê? Principalmente os jovens costumam ter muita acne. Como que a gente associa isso a escorpião? A gente está falando da nossa energia psíquica, das nossas emoções mais profundas. Geralmente os jovens passam por bloqueios. Bloqueios da sociedade, dos pais, na escola, privações. Porque ele está se desenvolvendo, então ele não pode ter toda a liberdade. Se ele não tem toda essa liberdade e é bloqueado, o corpo reage com aquelas emoções, causando erupções na pele. Então aquelas emoções contidas, elas saem de alguma forma a partir dessas erupções. E aí a acne aparece em grande escala em alguns. Isso é um sinal de que a pessoa está em ebulição dentro dela com essas emoções. Então ela não vai mostrar o que sente, mas o corpo mostra para ela. A gente encontra associado a Marte, além do sistema muscular que a gente encontrou lá em Áries, a gente encontra no homem também o sistema reprodutor. Então aqui a gente encontra o órgão sexual masculino como representante de Marte no homem. E o que isso significa? Como que a gente entende a metafísica relacionada a essa questão? O órgão sexual masculino, ele representa as características de individualidade do homem. Nenhum é igual ao outro. E aqui a gente começa a entender que o movimento que um homem faz na vida
precisa ser referenciado em si mesmo. Caso contrário, ele perde o próprio referencial e isso está conectado diretamente com a aceitação do próprio órgão sexual. É como se o órgão sexual do homem representasse a identidade dele. Claro que vai muito além disso, né? Mas é algo muito único e muito específico. Então a autoaceitação desse homem está diretamente conectada com a aceitação que ele tem do próprio órgão sexual. Caso contrário, se esse homem não aceita o próprio órgão sexual da forma que é, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, pequeno, grande, médio, ele pode viver de uma forma aprisionada pela falta de aceitação. E essa falta de aceitação pode levá-lo a ter atos narcisistas, por exemplo, como forma de compensar essa questão. É como se ele tentasse se compensar em outras direções na vida para poder esconder que ele não é satisfeito com o próprio órgão sexual. Então isso é uma questão bem séria que muitos homens podem se ver presos em si mesmos e nas mãos de outras pessoas, principalmente de mulheres, que podem apontar para ele a insegurança que ele sente em relação ao próprio órgão sexual. Então um homem, por exemplo, que desenvolve impotência sexual pode representar que ele não tem autoestima, ele não tem autoconfiança suficiente. E aí a impotência aparece. Ele precisa realmente confiar em si mesmo do jeito que ele se manifesta. E aí aqui a gente associa diretamente a Marte, que representa a nossa ação no mundo, nossa conquista, o nosso ímpeto, que relacionado ao órgão sexual, à medida que o homem aceita o próprio órgão sexual, ele tem muito mais capacidade de realização na vida. E quando eu falo de realização, não é simplesmente conquistar coisas. Tem mais a ver com a satisfação pessoal e social. Esse homem vai se sentir integrado na sociedade, mas sempre colocando ele mesmo em primeiro lugar, porque ele é o próprio referencial. E quando a gente fala do espermatozoide, por exemplo, a gente associa a nossa energia psíquica, do qual está relacionado a Escorpião. Então, um homem que simplesmente desperdiça esse espermatozoide, por exemplo, é um homem que está desperdiçando a energia psíquica. Ele não está concentrando energia para poder ter ações mais construtivas. Marte nos lembra que é importante a gente aprender a lutar com a nossa espada do jeito que ela é, antes da gente aprender a lutar com a magia, que pode ser visto e simbolizado como a varinha mágica. Ou seja, Marte representa tanto o nosso poder de conquista externo quanto o nosso poder mágico, que é simbolizado pela energia psíquica, que tem a ver com a investigação do nosso inconsciente, para poder enfrentar questões que só a gente mesmo enfrenta, trazendo à tona e aumentando a nossa luz. Então, muitos homens que não aceitam o próprio órgão sexual da maneira como ele é, eles podem cair numa prisão em si mesmos, onde eles vivem eternamente com essa sombra, atormentando a vida deles. Então é bem sério essa questão. Da mesma forma, a mulher que não aceita o próprio formato do corpo, por exemplo, o formato dos seios, isso pode ser extremamente prejudicial para o avanço dela, por ela não aceitar como o corpo dela se manifesta. Então, em resumo, a gente encontra em Touro o início do nosso processo digestivo, do qual a gente mastiga e tem o nosso paladar. Depois a gente encontra em Câncer o início da nossa digestão no estômago. Depois a gente vai para Virgem e encontra a absorção dos nutrientes no intestino delgado. Depois a gente vai para Escorpião e encontra o intestino grosso, onde é o preparo para a eliminação. Então a gente ingere em Touro e elimina em Escorpião. Vida, morte. Retenção, eliminação. Dessa forma a gente consegue ilustrar também o eixo Touro-Escorpião. Você coloca a vida para dentro de você e elimina o que não te serve mais. Touro-Escorpião. Então, de forma geral, a metafísica nos ajuda ainda mais a ilustrar e enriquecer os signos.